Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos direto à palavra. Eu quero falar a respeito deste livro que tenho em minhas mãos. Esse livro pode ser chamado o Manual do Fabricante. Todas as respostas para a vida estão nesse livro. Tudo que pregamos deve estar alinhado com esse livro. Amém? É o sopro de Deus. Toda palavra é inspirada por Deus, diz a Bíblia. Literalmente, inspirado por Deus é uma palavra. Deus soprou. Deus soprou no homem e ele se tornou alma vivente. Existe um extraordinário efeito quando lemos a Bíblia segundo Provérbios capítulo 4, que diz: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, porque são vida para que as encontre e saúde. Diga saúde para todo o seu ser. Saúde para todo o seu ser. Eu me lembro a primeira vez que tive contato com a Bíblia. Na verdade, foi com o Novo Testamento. Alguém me deu o Novo Testamento. Eu li as histórias de Jesus. E a primeira coisa, ninguém teve que me ensinar. Ninguém me ensinou. Eu era um garoto de 7 anos, 6 anos. Quando eu li o Novo Testamento, foi os Evangelhos. Eu me lembro... Não tinha ilustrações, eu lia histórias em quadrinhos. Não tinha nada natural para me chamar a atenção, mas quando eu lia a respeito de Jesus, eu via alguém que não era religioso e ainda assim alguém atrativo. Alguém que ganhou vida naquelas páginas, olhando para alguém, tocando nos leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos. Vi os milagres de Jesus, muita simplicidade e beleza. Eu vi. As pessoas eram simples, eram pessoas comuns. Israel é o pano de fundo, o Espírito Santo me ensinando a amar a Bíblia. Eu oro a Deus para que você também valorize esta Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que vou mostrar daqui a pouco, e algumas coisas que eu vou mostrar é do meu estudo pessoal, somente para motivar você a fazer algo semelhante a isso. A Bíblia que eu uso para pregar é sempre essa aqui, ok? É bom sempre termos algo para ler. Eu sei que a Bíblia de muitos de vocês é o seu telefone ou o seu tablet ou algo assim, mas é bom sentir a Bíblia assim. Eu tenho meu próprio iPhone, minha Bíblia digital, mas muitas vezes quando eu abro um texto aqui, eu vejo outro versículo que eu também precisava ler. Na Bíblia digital não dá para fazer isso. Eu recomendo uma Bíblia com uma margem branca, uma margem grande, como essa aqui. Eu faço os meus estudos da Bíblia King James. Na margem branca estão as minhas notas pessoais. Eu não copiei de ninguém, nem de um comentário. À medida que leio versículo após versículo, Deus fala comigo, então eu escrevo aquilo que é único. Muitas vezes depois se torna um sermão. Eu vou pregar daqui a pouco, ok? Eu escrevi tudo isso que você vê aqui, ok? Mas não vamos mostrar tudo agora. Parte disso você vai ver depois. Ok, olha aqui. Tem a sua própria Bíblia com a margem branca, escreva seus próprios comentários. Muitas vezes, muitos anos depois, meses depois, você esquece o que você escreveu. Mas quando você passa por seus problemas e tribulações, você volta e relê. Ok? Alguns comentários são contra alguns assuntos, como milagres ou contra a cura divina. São os modernistas. Eles não creem nessas coisas. Mas com você não é assim. Você foi bem ensinado. Você pode ver a revelação onde essas pessoas não veem. Ok? Essa vai ser a sua própria Bíblia, muito preciosa para você. A minha mensagem, Caminho de Emaús, foi toda tirada dessas notas escritas na minha Bíblia que Deus me deu. Não estou dizendo que você não possa
ler os comentários e receber revelação, mas eles tiveram a oportunidade deles, agora é sua vez. E Deus vai revelar coisas para vocês. Outra coisa a lembrar é que na Bíblia temos 2 testamentos. Existem muitos concertos na Bíblia, concerto com Davi, com Noé, mas basicamente 2, graça e lei. É claro que existem outros concertos, como disse, com Davi, com Noé, mas o que precisamos saber é o Antigo e o Novo, o Antigo lei, Novo a graça. Quando digo que todo o Antigo Testamento é lei, não quero dizer de Gênesis, a lei começou 450 anos depois de Abraão. Mas mesmo assim, em termos gerais, o Antigo Testamento fala do povo que estava debaixo da lei. E o Novo Testamento fala de graça, mas não Mateus capítulo 1. Mateus 1, antes de Jesus nascer, ainda era lei. Mas quando veio o Pentecoste, a igreja estava no auge da graça. Certo? É importante que você saiba. No Antigo Pacto, no Antigo o Novo estava escondido. No Novo, o Antigo está aberto. Ok? Ou no Antigo, o Novo está oculto, e no Novo, o Antigo está claro. Por exemplo, Jesus disse para Nicodemos, no Antigo Testamento encontramos tipos, sombras, figuras. Amém? Quando crianças gostávamos de brincar, de encontrar o item que estava oculto, que estava escondido. Justin gosta de brincar disso, certo? Mas Deus conhece nossa natureza. A Bíblia diz que a glória de Deus é esconder a questão, mas é a glória dos reis buscar. Amém? Isso nos motiva. A Bíblia é assim. Você encontra a chave abre o código. E a chave é Cristo. Por exemplo, em João 3, Jesus está falando com o fariseu cujo nome era Nicodemos, que estava faminto pelo Senhor. Ele teve vergonha de procurá-lo durante o dia, com vergonha dos seus colegas. Assim ele veio à noite e disse, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz milagres como tu fazes. E Jesus disse, você precisa nascer de novo. Ele disse, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse, você é o mestre de Israel e não sabe isso? A propósito, foi nessa conversa que Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso saiu dos lábios do Senhor. Amém? E Nicodemos teve o privilégio de ouvir isso, e depois ele disse assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No Antigo Testamento temos a história do povo de Israel que estava reclamando, e as serpentes vieram e morderam eles. As serpentes estavam o tempo todo lá no deserto. No deserto existem muitas serpentes. Certo, como no Arizona existem serpentes venenosas. Elas estavam lá, mas só começaram a mordê-los quando começaram a reclamar. Foi porque eles quebraram a proteção, a cobertura. As serpentes morderam. A propósito, a palavra para murmurar é a palavra gastar a noite. Lun, em hebraico. Em outras palavras, se murmurar, vai gastar outra noite. No relento. Você reclama e fica ao relento. Uma outra noite. Mas se louva a Deus, você lucra, certo? Assim, se quer sair do problema, não reclame. Nós, de Singapura, gostamos de reclamar. Reclamar garante que você vai permanecer na mesma situação. Tudo vai ficar igual. Assim eles reclamaram, quebraram a proteção e as serpentes vieram e os morderam. E Deus disse para Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste. Para pendurar a serpente precisava uma cruz, e ele fez uma cruz. E assim ele fez. Levantou a cruz e todos que olhavam para a serpente, esses a Bíblia diz, viviam. Certo? Não importava a mordida grave da serpente, as pessoas que olhavam, viviam. Não importava o grau. Quem olhava, vivia. Quem olhava, vivia. Olhos direitos, olhos vesgos, olhos azuis, olhos negros, um olho. Contanto que olhassem, aqueles que olhavam para os seus machucados, ferimentos, esses que ficavam olhando, esses morriam. Os que olhavam para os sintomas morriam. Quem olhava para longe dos sintomas, olhava para a serpente de bronze, esses viviam. A coisa mais fácil que alguém pode fazer é olhar. Certo, olhe. Você está olhando para mim. Olhar é a coisa mais fácil.
Assim Jesus disse, olhe para a serpente de bronze na cruz. Jesus disse para Nicodemos, isso aconteceu no Antigo Testamento, Jesus disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus e a serpente de bronze. Alguns gostariam de colocar um cordeiro de bronze na cruz, mas não foi um cordeiro, foi uma serpente. Por quê? Porque Jesus tipifica uma serpente, porque Deus quer que saibamos que na cruz Jesus se tornou o que você é, para que você se torne quem Ele é. Em 2 Coríntios 5:21 diz, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Nós vemos nossa enfermidade no seu corpo. E é aí que a sua enfermidade perde seu poder. Amém? E você morre. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Na justiça de Deus existe a lei da dupla culpabilidade. Ninguém pode ser julgado pelo mesmo crime duas vezes. E toda enfermidade é resultado do pecado. Não do seu pecado pessoal, mas o pecado de Adão. Onde não existe pecado, não existe enfermidade. Quando você vê seu pecado julgado, as suas enfermidades julgadas, toda enfermidade no seu corpo, você não pode olhar para ela, você não pode se tornar consciente dela, tem que olhar para a cruz e pensar no que o Senhor fez por você. Posso ter um amém, irmãos? Amém? Lembre-se, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Existe alguém que se opõe ao que eu ensino, diz que estamos dando às pessoas licença para pecar, dizendo que elas são justas. É como se, em todos os cultos, fazendo as pessoas serem mais conscientes do pecado, as fizessem mais santas. Eu não entendo esse tipo de raciocínio, porque esse não é um raciocínio do Novo Testamento. Não é o que os cristãos primitivos pensavam, não era o que o apóstolo Paulo ensinava e escreveu para nós. Eles tinham outra revelação. Você sabe o que Pedro disse na frente deles quando pregou? No livro de Atos, ele disse... Vocês negaram o santo, ele disse no rosto deles. E ele tinha negado Jesus alguns dias antes, certo? Mas ele estava tão livre da consciência de pecado que ele pôde dizer para eles, vocês negaram o santo, amém? Esse foi Pedro, aquele que negou Jesus. Eles eram tão livres da consciência de pecado que eles podiam pregar as boas novas. As boas novas da salvação. Como é que Jesus, que não cometeu o pecado, se tornou pecado? Ele recebeu o nosso pecado. Como nós, que não praticamos a justiça, nos tornamos justos? Nós recebemos a justiça dele. Quando Jesus recebeu o nosso pecado, Deus o puniu, Deus o julgou. Quando nós recebemos a justiça de Jesus, Deus nos abençoa, Deus nos favorece. Posso ter um amém? Jesus não merecia se tornar pecado, eu e você não merecemos ser justos, mas ele se tornou pecado e nós nos tornamos justos. Provérbios 17:15 nos diz, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Assim, lembre-se que qualquer que condena o justo é uma abominação. Abominação é uma palavra mais dura do que o pecado. É o pior pecado, a abominação. Agora, e quando você se autocondena? Você foi feito a justiça de Deus em Cristo? Quando você se autocondena, está condenando o justo. É por isso que as coisas não funcionam. Quando você está em autocondenação, parece que as suas orações não são respondidas. Parece que houve um curto. E as suas orações não são respondidas, não quer dizer que você seja uma pessoa má, que tenha motivos escondidos, ou esteja vivendo uma vida de pecado. Simplesmente você não está acreditando no que Deus fez por você. Aconteceu uma mudança e você não percebeu. Você está tentando, você está dizendo, eu sou um pecador, quando Deus diz que você é justo. No passado você era um pecador. A primeira parte diz, o que justifica o ímpio. Todos nós éramos pecadores, todos nós. Nós muitas vezes olhamos para os pecados piores, para a prostituta, por aquela mulher da noite, ou por alguém que está vivendo uma vida sem sentido, mas muitos de nós, quando estamos tendo pensamentos pornográficos, pecamos do mesmo jeito, somos iguais aos outros. Para Deus, somos todos pecadores.
Alguns sabem esconder, outros não, mas todos nós somos pecadores, todos somos maus. Todos nós tentamos nos justificar, nos auto-justificar. E a gente fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo muito bem, eu faço isso bem, mas no fim todos nós estamos tentando justificar o ímpio. A única forma é dizer, eu sou um pecador, e Deus vai dizer, não tem problema, meu filho é um salvador de pecadores. Posso ter um amém? Certo? Se você disser que é justo, ele vai vir e dizer para você, eu não vim para você. Eu vim para os pecadores, certo? Mas, agora que você é salvo, você não é mais um pecador e se você se condenar, você estará cometendo o mesmo pecado de antes. E isso é hipocrisia. O diabo quer que você pense assim, se você disser como a Bíblia diz, que você é a justiça de Deus em Cristo, você estará sendo uma pessoa hipócrita, porque você sabe o que você fez ontem, você sabe dos seus sentimentos, das suas experiências, você não é justo. Hoje você tinha esses pensamentos na sua mente. Você não é justo. É por isso que essa justiça é pela fé, diz a palavra de Deus. Ninguém vê tão bem como Deus. E Deus vê você uma pessoa justa. Se Deus o declara justo, quem é que pode dizer o contrário? Posso ter um amém? Quando persistimos em nos autocondenar, as coisas não funcionam porque isso é uma abominação. Amém? O mesmo acontece com os outros. Você está condenando outros cristãos? Mas, pastor Prince, ele fez isso, ele fez. Eu sei que ele fez. Mas a declaração de justiça não tem nada a ver com as nossas ações. Não depende das suas obras, sejam elas boas ou mais. Depende da obra de Cristo. Posso ter um amém? Quando você condena o seu irmão, a sua irmã, é abominação ao Senhor. Amém? Me acompanha até aqui? Houve uma mudança, irmãos. E esse é o verdadeiro cristianismo. No livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano no Yom Kippur, os judeus celebravam e ainda celebram até hoje. Hoje não celebram do mesmo jeito, porque não tem mais o templo, os animais do sacrifício, mas todos os anos, no tempo de Moisés, eles ofereciam ao Senhor um touro, no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Todos os dias eles cobriam seus pecados todo ano até o dia em que vem Jesus e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. O sangue de touro somente cobria. Era o sangue fraco que somente cobria, como um cartão Visa, que não é dinheiro de verdade, só serve para pagar por um momento, até que Jesus veio. Quando Jesus veio o pagamento total. Posso ter um amém? Mas todos os anos, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Essa perfeição tem a ver com a consciência, não é comportamento, não é conduta e não são ações. O capítulo anterior fala a respeito da consciência perfeita. Deixe-me explicar. Digamos que eu pedi dinheiro emprestado. Pedi emprestado do pastor Gabriel, que acabou de fazer os anúncios. Eu devo, digamos, $10.000. Eu prometi pagar no mês de abril, o mês de abril chega e eu não pago. Eu então tento evitá-lo. Não porque eu odeie ou porque tenho algum outro problema com ele, mas porque eu tenho a consciência da dívida na minha mente. Quanto mais isso vejo, mais eu tenho consciência da minha dívida. Essa é a história da humanidade. Os homens querem tirar Deus de suas mentes por isso, porque a consciência não mente, a consciência está lá. Mesmo que você tenha tentado tirar com a bebida, com as drogas, ela sempre está presente, não tem como fugir dela. Amém? Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali estava a consciência. Amém? Você não consegue fugir da consciência. Você pode tentar afogar, esconder, mas ainda está lá. Você não tem como fugir. Ela diz o que está certo e o que está errado. Amém? Assim sendo, o homem tenta se esconder de Deus e evitá-lo por causa da sua consciência. Mas se alguém viesse a mim e dissesse que a minha dívida foi paga, alguém pagou não $10.000, mas pagou para o pastor Gabriel $1 milhão por minha dívida. Agora o pastor Gabriel lucrou por causa de mim. A próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou ter dívida na minha consciência? Claro que não. Eu vou dizer, ô querido, como você está? Tá tudo bem? Eu não vou ter mais medo dele. Da mesma forma, Jesus pagou mais pelo valor dele. É como se fosse o pagamento de uma dívida de 10 mil por 1 milhão. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós temos muito mais na nossa vida cristã, pelo que Cristo fez por nós. Amém? Glória a Deus!
Mas tudo depende do mensageiro. Como ele traz a mensagem. Se ele faz de forma clara, de forma completa, que ele traz a mensagem. Isso é vital. Não é como alguém dizendo, alguém pagou a sua dívida, um dinheiro que o senhor devia para o irmão Gabriel, alguma coisa. Infelizmente é assim que muitos pregadores apresentam o evangelho. Você foi perdoado, mas não foi bem perdoado. Você está salvo, mas talvez você não seja salvo. É um tipo de mensagem que não é segura, não é clara, não é boas novas. Boas novas é dizer que seus pecados foram perdoados por causa daquele homem. Não é porque você é bom ou é mau, é bonito ou é feio. Não olhe para o lado, é só força de expressão. Dizem que é a Trindade Oriental, dizem que é a Trindade Oriental, o bom, o mau e o feio. De qualquer forma, irmãos, Deus quer que vocês saibam que não existe nada contra vocês. Podem vir para casa, Jesus pagou o preço. Posso ter um amém, irmãos? Agora que vocês são justos pelo que Jesus fez, e não por causa de vocês, certo? Quando você é pecador, nada que você faz pode fazer você bom. Porque quando você soma, o peso do seu mal é maior. Sua essência é má. Quando você nasce de novo, você é a justiça de Deus em Cristo. Você pode errar, mas isso não define você. Eu disse, não define você. Você continua sendo a justiça de Deus em Cristo. Amém? Amém! A borboleta era um lagarto que renasceu. Amém? Certo? É uma borboleta. Ela pode cair no meio dos gongolos, do lixo. Ela não volta a ser, ou se torna um lagarto, ou um gongolo de lixo, porque caiu lá. Continua sendo uma borboleta. Você entendeu? Uma barra de ouro é uma barra de ouro. Seu valor é de uma barra de ouro. Mesmo quando é jogada no lixo, ela continua tendo o seu valor de uma barra de ouro. Assim Deus vê você. Quando você peca, eu não estou encorajando você a pecar, claro. O que estou querendo dizer é que é independente das suas ações. Uma vez que você entende que é a justiça de Deus em Cristo e declara isso, você vê milagres na sua vida. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.